Bom dia, na graça de Jesus, a todos, aos amigos que acompanham. Eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado em ouvir a palavra, não só por causa que ela venha a ser falada por mim, mas que ela produz realmente na sua vida e, antes de tudo, na minha vida, algo que realmente transforme a nossa consciência, transforme a nossa vida, transforme o nosso modo de viver para estar de acordo com a palavra, né? Aí hoje eu quero entrar num assunto, numa passagem, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 26, falando sobre o jovem rico. Diz assim a Escritura: Eis que, aproximando-se deles, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Jesus dizendo: Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele disse: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A gente está vivendo uma época que, aliás, sempre ela existiu da maneira, como que podemos dizer, sempre existiu o capitalismo no mundo. Isso já existia desde na época do descobrimento do Brasil. Já existia esse tipo de maneira de sobreviver que o homem cria. E às vezes as pessoas colocam tudo isso que acontece de mal no mundo, colocam a culpa em Deus, querem colocar a culpa em alguém, menos no próprio homem ganancioso, menos no próprio homem que procura, com sua torpe ganância, querer conseguir obter lucros de formas, tanto faz que seja escravizando alguém ou não. Mas o que eu quero dizer, o homem sempre ele tende a procurar, e principalmente se ele tiver uma boa condição financeira, de procurar, que não são todos também, mas uma maioria é assim, que se pudesse até beberia o sangue de outro ser humano para conseguir algo a mais, para ele obter mais lucro, obter mais recursos. E nessa passagem, o que essa passagem tem a ver com o que eu vou dizer? Falando sobre esse jovem rico,
jovem rico que não fala o nome, não fala aonde ele vivia, não fala sobre a sua história, mas fala que ele era rico, né? E ele simplesmente ele chegou para Jesus numa situação ali, ele vendo que consequentemente o que Jesus fazia, que é onde ele passava, ele anunciava o Evangelho, que o Evangelho não existia a Bíblia nessa época. Tudo que era se vivido e praticado era de acordo com o que eles viam através de Jesus Cristo, né? A Bíblia veio se trazer para os nossos dias depois de muitos anos, até séculos depois, a Bíblia veio chegar a nós. Mas nessa época não existia esse compêndio da Bíblia, como a gente dizer Mateus, Lucas, não. Tudo isso aqui que foi escrito foi inspirado, foi vivido por alguém que viu, presenciou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E simplesmente ele chegou ali vendo que era notório que Jesus realmente fazia onde ele andava. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, chegou logo, em outras palavras, chegou logo de uma forma que, vamos dizer, agradando, chamando Jesus de bom. Ele mesmo chegou para Jesus logo reconhecendo que Jesus era alguém do bem, né? Aí ele chega para Jesus e perguntando: que bem farei, ou que farei para conseguir a vida eterna? Ele já tinha já as suas posses, as suas riquezas, ele já tinha já a sua vida bem vivida em questões financeiras, mas ele tinha algo que a qual o homem procura e sempre procurará, o vazio que ele tem dentro da sua alma. Ele mesmo chega para Jesus: o que eu faço? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como se a vida eterna fosse algo que fosse a base de alguma coisa que se pudesse fazer, porque o homem sempre ele procura algo que ele possa fazer para tentar supostamente agradar a Deus, né? O homem, com as suas atitudes, com o seu próprio punho, com a sua própria mão, achando que pode chegar diante de Deus com algum mérito, alguma, vamos dizer, algum benefício para si mesmo para chegar diante de Deus. Aí ele chegou para ele e disse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus dizendo para ele, né: por que me chamas bom? Olha e veja bem, Jesus Cristo já chegando na hipótese dele, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, chegou para ele dizer: por que você me chama de bom? Por quê? Não há bom senão um só, que é Deus. Ele mesmo disse que ali estava falando como homem, estava falando também como Filho de Deus. Mas ali ele estava naquela situação ali, dizer: por que você me chama bom? Por que você vamos dizer, você está me achando que por me elogiar, por me engrandecer, por me simplesmente ver o que eu faço, por que você me chama de bom? E ele disse mais um pouco à frente: se queres, porém, entrar na vida, guarda, na vida eterna, né? Guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus ainda foi, a qual ele estava ali, ele não veio anular a lei, ele veio abolir, ele veio simplesmente cumprir a lei de Moisés. Ele usou até de ironia, até chegou para ele dizendo: olha, disse-lhe ele quais, ou seja, quais os mandamentos. Ele estava usando também essa figura de não conhecer, ou por simplesmente achar que Jesus não estava entendendo o que era a intenção dele. Aí Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, ou seja, os 10 mandamentos. Fala a lei mosaica, que a qual Deus deu a Moisés. Todo judeu era como se fosse
Até hoje eles guardam a lei com muita preponderância, se achando os mais corretos e mais simplesmente a melhor nação do reino judaica. Até hoje eles acham assim. E Jesus disse, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem simplesmente ele disse, tudo isso eu tenho guardado. Ou seja, seguir essas leis, seguir o que Moisés ali, quando ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, foi muito simples, muito guardar para eles. Ele poderia disse que ele seguia desde pequeno. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, ou desde a minha infância, né? Algumas traduções dizem assim, o que me falta ainda? Ele achou que simplesmente os 10 mandamentos já era suficiente. E ele ainda chegou ainda na suposição de achar que o que faltava mais para ele fazer, para ele se chegar a conseguir a vida eterna. Aí disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, nessa tradução aqui ele está dizendo assim, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Ou seja, Jesus já sabia que seguir doutrinações a qual os judeus, os sacerdotes, as pessoas faziam, ir ao templo em Jerusalém naquela época, sacrificar ali uma ovelha que fosse a melhor do seu rebanho, isso era, ou seja, era muito, para alguns, tinha se tornado para alguns um bom negócio e para outros tinha sido simplesmente uma hipocrisia, porque de 364 dias no ano, em outras palavras, vou usar esse linguajar, ele era o cão, sendo na vida dos outros, enganando, fazendo qualquer coisa, e simplesmente ali eles tiravam um dia só para adorar a Deus, levava ali aquele sacrifício, aquela ovelha que não tinha marca ou alguma falha nela, para simplesmente sacrificar pelos pecados dele, né? Eles achavam que só isso diante de Deus. E antes desse rapaz chegar, Jesus já sabia o que era a intenção dele. Ele estava achando que por a sua riqueza, por o seu alto posto na sociedade, talvez, quem sabe ali, um grande fazendeiro, ou então alguém muito influente na sociedade, ele achava que se ele fizesse alguma coisa, poderia ser algum sacrifício, alguma maneira que achava que poderia agradar a Deus. E geralmente sempre o homem pensa isso, que não somente crer e que começar a viver e trazer para si dentro da sua vida não é o suficiente. Para alguns não. Para alguns ele tem que ir para algum lugar, ele tem que simplesmente fazer algumas coisas que diante de Deus ele acha que está agradando a Deus e que não são. Deus, quando ele chega na sua passagem que ele diz lá no Novo Testamento, que diz que misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o amor, a misericórdia é o que Jesus Cristo quer das nossas vidas. E ali, nessa passagem, quando ele chegou no ponto crucial que ele disse, olha, esse rapaz ele tem todo uma característica de alguém que segue doutrinações, segue ritos, segue qualquer coisa. Agora eu vou lá no ponto fraco dele. Eu vou falar algo que ele não vai gostar. Como diz aqui, ele chegou a dizer, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Ou seja, ele fizesse isso, ele estaria seguindo a Jesus, ele estava abrindo mão de todas as suas riquezas que tinha conseguido, e ele não queria isso. Ele não queria simplesmente deixar a sua riqueza, que ele já teria tanto conseguido por tanto sacrifício, tanta luta, né, para querer ali,
de mão beijada entregar, mas simplesmente a questão não era por causa do mérito dele, da riqueza dele, mas simplesmente por o coração dele ser apegado às coisas que um dia vão passar. Porque todas essas coisas eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. Não há ninguém nessa existência que não há de passar. Só o que não passará é o que é eterno, é o que está à direita de Deus, que é Jesus Cristo. E nessa passagem, o que a gente entende e a gente traz para nossas vidas é que o homem, no seu amor ao dinheiro, não é errado a pessoa ser rico, não. O erro é levar o amor às riquezas e se tornar isso como o seu braço, como a sua confiança, como a sua segurança. Isso é o que Jesus Cristo nos convida a nós não amarmos essas coisas que no mundo nós estamos vendo aí dias de pavor, dias de simplesmente de pessoas que são amantes de si mesmo. A palavra mesmo já diz, não é nem surpresa para nós que conhecemos um pouco da palavra, que no fim dos tempos o homem se tornaria assim. Ele se tornaria alguém amante de si mesmo, se tornaria alguém que simplesmente não dava crédito à palavra do Senhor. É o que nós estamos vendo no dia de hoje, né? E nessa passagem, quando se diz que sobre esse jovem rico, ele estava procurando um meio dele simplesmente achar que estaria fazendo qualquer coisa, ele estaria agradando a Deus. E ele simplesmente procurava fazer mais. Eu queria criar algo mais para querer saber como conseguir a vida eterna. Ele achava no pensamento dele, na consciência dele, que por mais que ele fizesse, ele praticasse os 10 mandamentos, eles praticassem as suas boas obras que deveria fazer, as suas obras, ele simplesmente estaria ali diante disso, diante da sociedade, até mesmo no seu íntimo, mesmo na sua consciência, ele poderia até dizer: olha, algo ainda me falta ainda, mas eu vou procurar. Então, quando ele encontrou ali com Jesus, Jesus ali estava ali simplesmente sabendo todas as intenções do coração dele. E as intenções do coração dele, o tesouro dele era aqui na terra. Não era um tesouro celestial, um tesouro que onde a traça e nem a ferrugem consome. E é esse tesouro que Jesus Cristo nos chama a atenção de nós buscarmos, o tesouro do céu, ou seja, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, tudo de bem, nós iremos prestar conta de Deus, como também tudo que nós fizermos de mal, seja nas nossas pequenas atitudes, nas grandes atitudes, nós iremos prestar conta diante de Deus. E nessa passagem, o que me chama a atenção é isso, que nós não guardarmos as coisas que vamos dizer, o mundo a qual diz, não é o mundo que é a criação de Deus, é as pessoas, o espírito das pessoas que as pessoas levam nesse patamar de hoje, a quererem, achando que a sua segurança está nas suas riquezas, na sua vida social muito bem sucedida, e isso diante de Deus não vale nada, diante de Deus. Na sociedade ela pode até ser, as pessoas podem até simplesmente considerar alguém muito bem pela sua condição social, mas diante da sociedade, mas para Deus nada disso adianta. Para Deus o que fica é o que eu e você nós fazemos para Deus nessa terra. E nós iremos passar, nós iremos sair dessa vida para outra. E o que nós daremos de conta a Deus? Isso é o que nos chama a atenção a palavra do Senhor. E é isso que eu desejo que no fundo do meu coração, a sua vida você possa trazer esse ensinamento desse jovem rico, que eu não sei como é que é a sua vida, a sua situação financeira, mas que Deus possa trazer-lhe a consciência de que nós precisamos de um Deus, não aquele Deus que simplesmente é um Deus financista, que me ajuda quando eu simplesmente estou numa situação difícil, e agradeço a Ele quando as coisas estão muito boas também,
Não é esse Deus que é qual eu falo do Deus que realmente traz consciência para a nossa mente, para o nosso coração, para nós vivermos em paz, não esperando pelas coisas daqui, porque as coisas daqui irão passar. Eu vou passar, você vai passar, todos nós iremos passar, mas o que não passa é a palavra do Senhor Jesus, que é firme e fiel, que é a qual é o próprio Cristo. E quando nós trazemos essas práticas para as nossas vidas, a nossa vida transforma, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida em casa, seja na nossa vida em comunidade de fé ou em qualquer outra situação. Nós passamos a ver o mundo como Jesus Cristo nos chamou, que nós devemos pensar, nós devemos tratar o próximo com o respeito a qual nós queremos ser tratados. É isso que o Evangelho nos chama a nossa atenção nesses dias que nós vivemos, dias maus, dias em que pessoas tiram a vida de outras pessoas das situações mais banais possíveis, né? E nós vemos hoje simplesmente as pessoas, por qualquer motivo fútil, a vida do ser humano se tornou algo fútil, que as pessoas cortam o fio da existência de alguém por qualquer banalidade. E nós estamos vivendo hoje, na situação política do nosso país hoje, nós estamos vendo hoje simplesmente a degradação do ódio, da insanidade, as pessoas odiando umas às outras, com pavor, pessoas não aceitam que outras pensem diferente, que outras pessoas vivam a vida íntegra diante de Deus, mesmo fora do habitat sagrado, que as pessoas acham que o templo tem alguma coisa sagrada nisso. Jesus não nos chamou a nossa espiritualidade para nós termos algum lugar sagrado, ou seja, o lugar sagrado que está dentro de cada um de nós, que é o templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. É isso que nós somos diante de Deus, não a esse evangelho simplesmente de faz de conta, que eu me reúno 1h30, 2 horas e simplesmente eu volto para a vida na semana e as minhas práticas não mudam, as minhas práticas não se transformam, eu odeio, eu não perdoo, eu sou intrigado com alguém porque simplesmente eu não concordo com o que ela fala, o que ela é. E assim às vezes as pessoas vão vivendo as suas hipocrisias, vivendo um faz de conta, uma espiritualidade que achando que diante de Deus ela está bem porque simplesmente ela vai a algum lugar. E com isso eu não estou dizendo que as pessoas não vão a algum lugar, não. Aí vai de cada um. Quando eu tomei a opção de não querer ir mais para canto nenhum, a gente só se reunir mesmo, como aqui no bairro eu faço, eu vivo uma vida íntegra diante de Deus. Eu digo por mim, falo por mim, não falo por terceiros, eu falo pela minha vida, como eu conheço, como Deus conhece a minha vida. Eu sou pecador. Se não fosse Deus na minha vida, eu jamais estaria ainda pregando o Evangelho, esse Evangelho que transforma nossas vidas. Mas simplesmente eu optei por não ir mais para simplesmente querer uma instituição. Isso vai de cada um, varia de cada um toma as suas opções, as suas decisões, mas eu não trago isso como uma experiência para as outras pessoas. Cada um segue o que quer e faz o que quer, essa é a verdade. Mas voltando ao assunto que nós estávamos falando, que Deus possa fluir a consciência em você, que Jesus Cristo possa fazer morada na sua vida, que se você tem alguma coisa que você coloca acima de Deus, você pare, repense, comece a entender a palavra, comece a ler a palavra. Se você tiver uma Bíblia, conseguir uma Bíblia, se puder ler, eu lhe sugiro o Novo Testamento a partir de Mateus, para você ter uma noção do que seja o Evangelho de Jesus Cristo trazido para a vida. Então, que Deus e Cristo lhe abençoe, um grande domingo e um restante de semana na graça e na paz do Senhor Jesus. A todos um forte abraço.